Sejam todos bem-vindos ao Mundo é um Moinho. Hoje especial, presencial, o primeiro Mundo é um Moinho presencial. Num clima tropicalista, nós estamos aqui, vocês já estão vendo, ninguém menos do que Pepe Escobar, o apóstolo do sul global, o pináculo da geopolítica eurasiática, aqui na periferia, semi-periferia do Sistema Mundo. E o nosso colunista do Observatório de Geopolítica, colunista do Sputnik, Valdir Silva, que vai estar conosco aqui ajudando a conversar com o Pepe, não é uma entrevista, é uma conversa entre amigos. Bom, nesse clima, digamos, tropicalista, em homenagem a Gal, que eu sei que você é fã, Pepe, e é uma das nossas deusas, né, das nossas musas. Pois agora vou recomeçar. Exato. nesse clima, Caetano, Gil, Chomsky e Celso Amorim, que fizeram agora a Utopia Tropicalista, né, um documentário incrível. O Pepe está conosco e nós vamos fazer esse moinho especial. Agradecer rapidamente também ao Observatório de Geopolítica, do GGN, que o Pepe contribui conosco semanalmente. Toda sexta-feira sai um artigo do Pepe no nosso observatório, dentro do jornal do GGN. Você entra no jornal do GGN, você vai ver as colunas, todo dia tem colunas extraordinárias que nós vamos mapeando o mundo, lendo o mundo, do ponto de vista do hard power e do soft power também, ou seja, da geopolítica pesada e também de cultura, enfim, e por aí, desde o prisma da literatura e da música, e por aí vai, e, sobretudo, a geopolítica dura, como nós analisamos. O Pepe não sabe, mas a sexta-feira, Pepe, no nosso Observatório de Geopolítica, virou Sexta Pepe. Toda sexta-feira fica todo mundo ansioso para o seu artigo que sai na semana. Nós soltamos lá, aos cuidados de Lourdes Nassif. A dona Lourdes está aqui acompanhando a gente, produzindo, junto com o Nassif, né, o Luiz Nassif, o maior jornalista desse país. Agradecer também o André, nosso companheiro de moinho, que está sempre por trás, e a toda a nossa turma do Observatório. A gente, no Observatório, Pepe, nós temos nosso programa toda segunda-feira, às 19 horas, e nós falamos num clima meio wallersteiniano, cada semana com um lugar do mundo. Claro. Então nós começamos por América Latina, América do Sul, falamos com Chile, Argentina, Milton Santos. Vamos olhar o mundo a partir do nosso lugar no espaço. Depois nós vamos para o Império, nós vamos para a América do Norte, e vamos falar nos Estados Unidos. A gente tem lá o Rafael Iores, professor de Denver, professora do Santiago Dantas, que une Unicamp, PUC São Paulo e Unesp, né, Universidade Estadual de São Paulo, que é a Neuza Bojiquian, uma pesquisadora, digamos, sênior, que está conosco. Depois nós vamos para a China. Nós temos a Maria Tereza Marras, que é da UFABC, e o Pedro, que está em Xangai. Está em Xangai. O Pedro, a Aline Tedeschi, em Xangai. Claro, temos o Elias Jabur, que é o nosso padrinho. Começou, fez o primeiro moinho nosso, é um consultor nosso. O Elias, o professor Evandro Menezes, que também é um sênior, está na China já há mais de uma década, abriu caminhos para uma molecada ir fazer mestrado, doutorado. É um professor de mão cheia. E depois nós fechamos na última semana, então a gente vai para os Estados Unidos, China, Rússia, Eurásia. Aí temos o Valdir, que é nosso colunista, temos a Ana Liv Esteves, que trabalha na Sputnik, estuda na MIGMO, doutorando na MIGMO. Conheci ele em Moscou. Exatamente, super competente. Muito competente. Temos um núcleo da mãe Rússia, viu, Pepe? Temos a Milena Megré, que é uma Sherpa dos BRICS, da área energética. Jovens pesquisadores. Uma galera muito jovem também, de pesquisadores, que vai te ouvir no mundo todo. Não só no Brasil, mas que está lá espalhada no mundo. Então, só para dizer, Pepe, que esse observatório é muito inspirado na visão que você traz. Quer dizer, nós falamos com pesquisadores que estão olhando a coisa da China, sim, da Rússia. O Valdir mesmo mora em Kazan. Ele está aqui agora, mas ele mora em Kazan, morou em Moscou, morou em São Petersburgo, onde ele fez mestrado. Então, nós falamos o ponto de vista que é o contrário do que a nossa mídia hegemônica traz. Porque vai, por exemplo, fazer uma cobertura sobre a guerra na Ucrânia. A principal emissora do país chama o correspondente em Londres
para falar da Ucrânia, tá certo? Foi em Washington. Ou Washington. Não mudou nada. Não mudou nada, só piorou. Então, agora nós trazemos uma visão contra-hegemônica direto dos pesquisadores lá. Então, muito tem de inspiração do que você vê, do que você traz, da sua andagem, porque o Pepe, ele alinha teoria e experiência de campo. Ele tem a bagagem, ele tem os fundamentos e ele roda, né? Ele está lá desde 94 na Ásia, não é isso, Pepe? E nós vamos... É muito engraçado que eu voltei ao Brasil dessa vez, os 30 anos de quando me mudei para a Ásia. Para mim tem uma peculiar significância. Vamos começar por aí, Pepe. Como é que foi essa turnê no Brasil? Como está o seu país? Uau! Foi impressionante. Eu comecei a escrever uma coluna hoje de manhã, eu tive que parar para um almoço de business, vou tentar acabar ela de madrugada. Eu muito mais aprendi. Claro, eu falei sem parar desde que eu cheguei, não só as 4 conferências nas 4 grandes cidades, como entrevistas extras, podcast extra, etc. Eu tive um encontro bárbaro com PhDs e doutorados em Belo Horizonte, foi sensacional depois da palestra. Pena que não foi tão longo quanto deveria. E eu aprendi muito, acho que razoavelmente a situação interna do Brasil, as contradições internas do governo Lula e outras coisas, como por exemplo, que a China escolheu a Bahia como um polo das rotas da seda, mesmo o Brasil não sendo parte dos BRICS. Eu não sabia disso. Para mim foi uma revelação. Aí eu quero voltar à Bahia por dentro para ver tudo, os investimentos, etc. E olha que coisa inacreditável. Um cara saiu do Peru para ver a minha palestra em Belo Horizonte. Eu falei, não é possível. Ele veio do Peru por 2 razões. Para ver a palestra e porque tem uma exposição de tesouros do Peru na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Aí eu conversei com ele na manhã seguinte e ele me contou a história do porto que está sendo praticamente terminado, Shanghai, que é o equivalente de Shanghai, ao sul de Lima, com 70% de investimento da Costco para exportar para o Pacífico. Eu não tinha ideia que esse porto existia. Já me botou na cara. A próxima vez que eu ver o Brasil, eu vou lá, vou a Lima e vou achar. Eu quero ver esse porto na frente, como os portos das rotas da seda em Myanmar, ou no Sri Lanka, ou aquele porto na fronteira do Cazaquistão, Korgos, que eu fui, é um porto de seco, né? Dry port, que é o grande porto da ligação China-Cazaquistão. Os caras estão fazendo um porto monstro no Peru. Eu não tinha ideia disso. Ou seja, eu aprendi muito mais do que tudo que eu pude contar para os diversos públicos com quem eu falei aqui nas 4 cidades, do caminho para o mundo multipolar, dos problemas dentro dos BRICS, da desdolarização, da guerra na Ucrânia, da demência da OTAN, etc. Então, para mim, foi de uma riqueza extraordinária. E eu preciso de alguns dias para processar tudo que eu ouvi aqui. Fantástico. Ô Pepe, e aí, saindo aqui, né, nós vamos começar de dentro para fora, só mais uma questão aqui interna. E como é que você vê o Brasil com relação às últimas vezes que você veio aqui? Né? É interessante esse ponto de vista, porque você olha de fora, sendo de dentro. Sim. Não é isso? É diferente da visão do estrangeiro. A pergunta o que é o presidente Lula lá fora, né? Como é porque o presidente Lula aqui na nossa, digamos, mídia hereditária, como diz o Chico Sá, o nosso amigo Chico Sá, a mídia hereditária, não há dimensão do que é o presidente Lula em termos de política externa. Não. Então, são 2 questões, né? O que o Brasil mudou das últimas vezes que você veio para cá, que você pode perceber, você sente alguma coisa, enfim, você observa diferenças. Sim. E o que é o presidente Lula fora do Brasil, de um brasileiro que mora fora há 40 anos? Eu estou vindo uma vez por ano agora, acho que está começando a virar metódico. 2022, 2023, 2024, uma vez por ano. Mas eu fico muito pouco tempo, menos de 2 semanas, não é, Sofia? E essa vez eu fui a 4 cidades. Da última vez eu fui a 4 cidades também, da primeira vez só 3. E agora é o governo Lula, ou seja, o governo Lula mesmo, em ação, né? Isso.
vou processar especialmente o que eu ouvi das dificuldades que o Lula tem para governar. A minha impressão de fora de que ele é um personagem larger than life, sozinho, e rodeado de todo tipo de pressões, rodeado de quintas colunas, rodeado de ministros que trabalham contra ele, fundamentalmente contra a agenda principal dele. Ou seja, a impressão, eu posso estar extremamente errado, e aí eu submeto a vocês, é de que basicamente ele é o driblador sozinho, tentando armar uma super jogada no meio de campo. E não tem ninguém ali no ataque para receber a bola. Pode ser que eu esteja muito errado. Como ele é visto de fora é outra história. Ele é visto como um dos, se não o grande líder do sul global. E isso vai de Rússia, China, a Índia, Irã e Turquia ao Golfo Pérsico, a África e até o sudeste da Ásia, que é teoricamente muito distante, mas Lula é agora muito conhecido na Indonésia, por exemplo, nas Filipinas, na Malásia. Então é uma dicotomia enorme entre a impressão que o sul global, a maioria global tem de que, como ele sendo um grande líder do sul global, ele é capaz de tudo. Não. Ele tem as suas enormes limitações e isso é uma coisa que você só sente no terreno aqui. Então isso eu vou precisar de algum tempo para processar. Inclusive para processar um nível onde eu posso fazer um ensaio de fora e de dentro, por exemplo, para o Valdai, na Rússia, ou por algum think tank chinês. Então é uma responsabilidade. Mas eu vi muitas coisas preocupantes sobre o isolamento conceitual do Lula no seu próprio governo. Eu vi umas coisas de ministros que são anti-BRICS. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas as fontes eram boas. De ministros que foram literalmente apontados pelo grande irmão, entre aspas, ou seja, a agenda é outra. E esse jogo de equilíbrio constante que ele tem, ele é mestre em fazer jogo de equilíbrio, mas com a idade, aliada a uma experiência enorme de ver como as coisas funcionam e às vezes algumas coisas não podem funcionar, que isso esteja minando pouco a pouco. A gente conta que ele tem ainda energia suficiente para os próximos anos, mas vai ser muito difícil. Especialmente agora que é o fato principal que eu tentei deixar bem claro nas palestras. O Brasil é um dos 6 swing states, para todos os think tanks americanos. Isso. Você já está antecipando uma pergunta. Não, nós vamos entrar nisso agora. Não quero cortar a sua pergunta. Não. Só para o público, né, interagir com a gente aqui. Você soltou uma coluna que foi o colosso americano, né, para emular, que foi um colosso a coluna. Um pequeno libelo sobre os swing states globais. Sim. Toda semana eu entro com o Nassif no jornal GGN, às segundas-feiras, e a gente tem repercutido o que são swing states, que é uma discussão ultra avançada no sistema mundo. Os think tanks americanos soltam reports, soltam relatórios quase que diários sobre isso. Nós estudamos lá no nosso grupo de estudos na USP, no Santiago Dantas, enfim, monitoramos isso. E é uma discussão que aqui ela está começando a estar pantanosa ainda. Quem são esses swing states globais e qual é o papel deles no mundo? E aí depois eu vou passar para o Valdir. Bom, eles foram apontados diretamente, não só um ensaio monstro sendo a Foreign Policy, mas isso foi chupado pela Foreign Affairs, pelo Hudson Institute, todo mundo já pensa em termos desses 6 swing states. Vamos começar pelos não-BRICS. Esse report saiu antes da expansão dos BRICS. Perfeito. Super importante. Indonésia e Turquia. Eles tentaram influenciar na última eleição em Indonésia. E a Turquia, para eles vão influenciar o tempo todo. Primeiro porque eles não confiam no Erdogan. A começar porque ninguém na Turquia confia no Erdogan também. Bom, mas essa é outra história. Arábia Saudita, que na época ainda não era membro dos BRICS. Aí são 3. Aí os outros 3, membros dos BRICS. África do Sul, evidentemente, Índia e adivinha o mais importante? Nós.
Ou seja, entre os swing states, o mais crucial para o império em derrocada, quase terminal, é aqui. Que é um dos temas X de, não só do que eu tenho escrito, mas do que a gente discute entre nós, vários de nós, o Alistair Crook, Marty Arnott, Ray McGovern, Larry Johnson. Nós somos um pequeno grupo e a gente está sempre em contato uns com os outros. E reforçando, porque nós somos muito poucos, e evidentemente é contra todo o arcabouço do que o Ray McGovern chama de MICIMAT, né? Complexo industrial, militar, congresso, inteligência, academia, mídia, think tanks. Esse é um monstro. Nós somos 5 ou 6 caras, não é muita coisa, entende? Mas é legal porque a nossa audiência global presta muita atenção e repercute muito. E a nível acadêmico, como a gente está discutindo nessa nossa conversa, é muito importante isso. Que novas gerações muito bem educadas na academia, pelo sul global e pelo norte também, eles repercutem o que a gente conversa. Isso é fundamental, porque as novas elites têm que estar conscientizadas desse choque absoluto, não, agora absolutamente frontal, entre o que eu denomino de Otanistão, em português, e Eurásia, que tem várias declinações. Pode ser Eurásia, pode ser maioria global, pode ser sul global, mas vocês entendem, né? A maioria absoluta, os 88% da população global, essencialmente. Fantástico. Valdir, vou passar a bola para você entrar aí no tridente. É muito notório que a gente tenha esse termo, né, swing states, que é um termo usado quando a gente discute a política doméstica dos Estados Unidos. Sim. Relativamente àqueles estados que podem, numa determinada eleição presidencial, escolher um democrata ou escolher um republicano. E esse termo, ele também guarda um pouco de arrogância, porque eles estão olhando o mundo como se fosse o seu ambiente doméstico. Quer dizer, já não temos o problema da extrapolação jurisdicional estadunidense em outras partes do mundo. Agora eles analisam o mundo como se estivesse analisando a casa deles. Então por isso até que eles determinam alguns países inteiros e nações como swing states. A escolha dos swing states, né, se a gente for olhar vamos extrapolar esse tipo de interpretação. Se nos Estados Unidos a escolha é entre um partido democrata e um republicano, no mundo eles estão olhando e dizendo, bem, ou eles vão escolher o Otanistão ou a Eurásia, ou eles vão escolher a unipolaridade ocidental ou o mundo multipolar. Mas no fundo é isso. Você colocou isso muito bem, porque esses caras não têm visão estratégica. E é isso que é muito difícil de explicar para o sul global, inclusive para as novas elites do sul global. Kissinger, Realpolitik, esses caras não têm estratégia, eles têm táticas. Eles usam sempre as mesmas táticas, que são extremamente limitadas e provincianas, como você mesmo destacou. Swing state é um termo de eleição doméstica nos Estados Unidos. Os caras amplificam isso como se isso tivesse um alcance conceitual global. É ridículo, é ridículo. É bem diferente de quando eles tinham estrategistas, entre aspas, que ainda, digamos, mal teleguiados, mas sabiam pensar. Brzezinski. Quando o Brzezinski escreveu o Chessboard em 1997, era bastante clara a diretriz. Olha, não podemos permitir a emergência de um competidor do mesmo nível na Eurásia, seja como for. Aí a gente começa a perder nossa primazia. Isso era bem teorizado e, na prática, era exatamente isso que estava acontecendo. Os caras hoje não são mais capazes. Os caras hoje são capazes de fazer pacotes de sanções contra eixos do mal, entre aspas. Você chama isso de estratégia? Piada, né? Isso nos leva, inclusive, a algo que a gente pode discutir aqui, que é o último pacote, justamente, que está embutido nesses 61 bilhões de dólares que eles diziam que eles nunca iam passar, os republicanos nunca iam passar, terminaram passando, e com mais coisas embutidas no pacote. Claro, é uma lavagem de dinheiro para o MICIMAT. A grana pesada vai ficar lá, em Washington, Virgínia e Maryland.
Aí vai uma nesguinha para a Ucrânia, que no máximo vai ser 8 bilhões de dólares, vai ser um monte de dinheiro. Um nesgão para Israel e uma nesguinha para Taiwan. Mas fundamentalmente é uma lavagem de dinheiro interna essa história. Mas quando você vai ler definição deles, é um act. Nos Estados Unidos, quando você tem um act, é porque o negócio vai virar política mesmo. Olha o nome do act. É a paz através da força no século XXI. Ou seja, o nome, a terminologia já define o que eles querem. Aí quando você lê o act, é um negócio alucinante. Eles criminalizam o eixo do mal principal, que é a Rússia, a China e Irã. Não, por acaso, os 3 BRICS mais importantes. Isso a gente pode discutir na sequência. Criminalizam a Palestina inteira, todas as facções palestinas. E principalmente um pacotão extra, breve, de sanções anti-Irã. Isso é a política externa americana para os próximos anos. Porque isso aqui está ligado diretamente a uma vitória do Trump. Porque os caras que aprovaram isso daqui são republicanos, essencialmente. Ou seja, pode mudar o governo, continua a mesma paranoia, a mesma ausência de análise estratégica a longo prazo, que é o que os russos, antes da operação militar especial, no final de 2021, as famosas cartas que eles mandaram para o Pentágono e para a OTAN. Escuta, vamos sentar aqui e resolver a questão da segurança para vocês, no espaço pós-soviético, na Europa Oriental, no nosso espaço comum, etc. Então, o que eles definiram, a terminologia correta, é indivisibilidade da segurança. Vocês lembram exatamente a resposta qual foi de Washington e Bruxelas. É o que a gente chama de não resposta. Não disseram nada. E, entre outras coisas, isso gerou, 2 meses depois praticamente, a Operação Militar Especial. Porque aí a inteligência russa já tinha indícios claros de que ia ter uma blitzkrieg contra o Donbass. E isso Putin e o Conselho de Segurança na Rússia jamais poderiam permitir. Então isso é uma visão estratégica. Você vê a estratégia do inimigo ao longo prazo, você já imagina quais são os próximos passos do inimigo, e nesse caso da SMO, você tem, é uma atividade preventiva no fundo. Se você não tivesse essa atividade preventiva, ia haver um massacre no Donbass. E isso a inteligência russa já tinha 99%. Certo? Inclusive eles deram 3 datas possíveis para o Putin em fevereiro. Uma delas era, olha, pode ser antes do fim do mês. Não é à toa que a SMO começou entre 22 e 23 de fevereiro. Né? Esses caras não, esses caras fazem isso aqui que eu acabei de relatar para vocês. Ah, é um eixo do mal, é um horror e sanção para todo mundo. Estão criminalizados. E isso passa como estratégia. Fantástico. Ô Pepe, o Pepe é fácil falar com ele, né? E é difícil ao mesmo tempo. Isso é complicado, não é, Valdir? Na verdade, é quase um oxímoro falar com o Pepe. É quase um oxímoro, exato. É uma contradição em processo, como diria Mazzucchelli. Mas gostei de contradição em processo. É o clássico do professor Mazzucchelli da Unicamp. Walking contradiction, para citar o Chris Christopherson. Fantástico. É fácil porque é um craque, né? Então, do jeito que você jogar a bola, ele vai matar no peito, vai dominar, ele sabe o que fazer, né, Valdir? E é difícil porque ele vai fazer uma jogada que você não está esperando. Ele vai olhar para um lado e tocar para o outro. Exatamente. Não, só o Ronaldinho era capaz. Então, Pepe, você já pegou o nosso roteiro aqui que eu tinha preparado com o Valdir e já inverteu ele. Então, eu vou no flow aqui, eu não vou deixar ele engessado, tudo bem? Eles invertam o a gente está num bar mesmo e tudo isso, né? Num clima tropicalista, fim de turnê aqui no Brasil. Eu vou falar da inteligência americana, né? Chamada inteligência americana. É o tema que eu estudo de perto, né? Já há algum tempo, fruto do meu mestrado, meus estudos no doutorado, lá no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, enfim, troco isso com os meus colegas. Você citou o Brzezinski aí, passou pelo Kissinger. O que aconteceu com os grandes estrategistas americanos, que obviamente tem uma quebra de geração, né? Mas não foram capazes de reproduzir discípulos à altura.
Só para dar uma ilustração, né? Vamos pegar agora o secretário de Estado norte-americano, o Blinken, que o professor Fiore, eu sempre gosto dele, diz que ele tem uma imagem sacerdotal, né? Ele parece um sacerdote. O Fiore está sendo muito diplomático. Está sendo diplomático, exatamente. E ele tem essa coisa, que é um discípulo, digamos, medíocre de Madeleine Albright, que é uma discípula vulgar de Brzezinski. Então as coisas vão deteriorando a ponto que, quando você olha, eles se perderam no fanatismo excepcionalista deles e eles não conseguem sair dessa armadilha. Eles não conseguem olhar nada através disso. Como o próprio Kissinger conseguiu ver na Guerra Fria. Sim. E achou saídas ali para virar o jogo. Como é que é, Pepe? Por que isso aconteceu? E só para fechar, ao mesmo tempo que nós vemos essa molecada agora se manifestando com força, com veemência, estudantes ocupando campos de grandes universidades, de todo lugar, nessa insurgência contra o massacre que Israel vem promovendo na Palestina e que une aí os jovens democratas que votam no Partido Democrata com a direita republicana, que é contra essa política externa absolutamente errática de Biden e esses falcões e pombinhos em peles de falcão, né, pombinhos democratas, que estão exercendo lá. Então, decifra isso pra gente, nosso mago das RI aqui, das relações. A pergunta é ótima, porque as nuances internas da pergunta são excelentes, porque tem a ver com a degradação do ensino superior, especialmente em humanidades, não só nos Estados Unidos como na Europa, isso é transatlântico. Isso vai, eu diria, de Yale e Columbia até a Sciences Po em Paris, e tudo que tiver no meio. E o outro elemento é uma mediocrização das elites, que o papel de pensadores estrategistas como Kissinger e Brzezinski foi reduzido muito por influência dos neocons durante muito tempo, especialmente Bush 1 e Bush 2, a você ter funcionários de terceira ou se não quarta, de uma mediocridade absolutamente extraordinária, como o Little Blinky, que era um redator de discursos do Biden no House Foreign Relations Committee, Comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele era um redator vagabundo de discursinhos num comitê de Senado. E hoje o cara é secretário de Estado. Ou seja, o absurdo é equivalente a Annalena 180 graus ser ministra das Relações Exteriores na Alemanha. É algo que eu discuti com meus amigos alemães, eles falaram, mas para nós, alemães, é evidente. Se você visse o nível de degradação do ensino superior na Alemanha nos últimos 20 anos, nós vamos precisar de 20 e 30 para voltar ao estágio que a gente estava há mais de 20 anos. E é a explicação direta para você ter uma mediocridade absolutamente fora de qualquer esquadro, como a Annalena, como ministro das Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, você pode aplicar a mesma coisa para Little Blinky, que é um político de carreira que entrou no Departamento de Estado para fazer carreira como diplomata, nunca avançou muito, aí pegou esse empreguinho de redator de discursos no Senado, um cara que podia ter chances de um dia se candidatar à presidência, chegou à vice-presidência, ele continuou no staff do Biden durante 8 anos, durante a era Obama, quando Biden era vice-presidente e no início da destruição do Brasil. Super importante, não se esqueçam nunca disso. E hoje, vocês viram o que aconteceu 2, 3 dias atrás, né? A velocidade é brutal. Este personagem vai visitar Xi Jinping finalmente, depois dos chineses postergarem ao máximo. Puta, vai ter que vir aquele chato aqui, tá bom. Então vem. Tem um vídeo que vazou essa semana que é um negócio absolutamente extraordinário. Xi Jinping dando voltas na sala de recepções do palácio em Pequim. Ele dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, aí ele fala bem baixinho. Quando ele vai embora, aí o cara, uma vozinha lá do fundo fala, hoje à noite. Ele dá mais uma voltinha, mais outra voltinha. Finalmente entra Blinken, atrasado,
Você imagina um secretário de Estado dar um chá de cadeira, o dirigente mais poderoso do planeta, em Pequim? Ou seja, não é nem que ele... regras diplomáticas básicas, como a gente conhece. É uma arrogância tão desmesurada que ele acha que ele pode escapar dessa história. Quando o Blinken se encontra, por exemplo, o Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinês, e com o Lavrov, os caras com 3 ou 4 adjetivos reduzem ele a pó na sua frente. Ele é um péssimo argumentador, ele só fala em clichês, ele é incapaz de ler. Ler não, porque ele lê um press release. Ele é incapaz, da sua cabeça, sem um texto de apoio, falar 2 sentenças que escapam a um clichê. E esse cara é o secretário de Estado americano. Então é tudo isso junto. A figura do estrategista americano de fundo, a partir já do novo milênio, adivinha quem assumiu esse papel? Um neocon, Robert Kagan. Era um cara que o Obama era visto para cima e para baixo em Washington, carregando livros do Robert Kagan embaixo do braço e dizendo, ó, tô lendo, muito legal, etc. O cara é um neocon de quinta, vagabundo, família Kagan, aliás, intelectualmente é uma coisa horrorosa. Ele foi um dos idealizadores do projeto para o novo século americano, ainda no final dos anos 80, ainda sob a era Clinton, que já estava catalogando, nós vamos ser o século americano, o segundo século americano vai ser nosso, século 21. Durante a era Bush, ele era a sumidade, Bush 1 e 2 ele era a sumidade. Na era Obama continuou sendo sumidade porque os na verdade pré-anti-Trump, ou os democratas pró-Trump, para minar os republicanos com Trump, e todas as variações neocons, ziocons dentro do governo, eles achavam que o Robert Kagan era o grande conceptualizador, porque ele tinha escrito um livro absolutamente estúpido, dizendo, nós somos de Marte e os europeus são de Vênus. Nossa, que coisa inteligente. Mas se um aluno só fizesse isso, você reprovava esse vagabundo. Pois é, isso daí virou uma bíblia em Washington. Ah não, nós somos marcianos, a Europa Vênus está subjugada ao nosso poder marcial e isso vai continuar daqui para frente eternamente. Então, imagina tudo isso junto, dá um resultado prático como o Blinken. E marido da senhora Maidan, né? Desculpa, eu não falei, eu assumo que vocês todos sabem. Marido de Victoria Fuck the EU Nuland. Eu vou até servir mais água aqui. Não precisa dizer mais nada, né? O Valdir vai entrar nos BRICS ali, que ele é do grupo de estudos BRICS aqui, de altíssimo nível do Brasil. Mas antes, pra gente não sair dos Estados Unidos, Pepe. Sim. É uma questão que chega todos os dias pra gente, no observatório, no moinho. Qual é a diferença pro sistema mundo, pro big picture, se Biden for reeleito ou se Trump voltar? O que está em jogo do ponto de vista geopolítico do sistema mundo? Substancialmente muito pouco. Ou seja, eu vou simplificar ao máximo, aí depois a gente pode entrar em detalhes. A guerra existencial, entre aspas, vai deixar de ser contra a Rússia e vai passar a ser contra a China. Aliás, já é. Porque na cabeça dos republicanos eles já estão em guerra contra a China, eles vão usar tudo em Taiwan e no Mar do Sul da China para provocar a China, praticamente provocações de serial killer, sem parar. Essa é a diferença fundamental. Em termos de excepcionalistan, não muda nada. Eles vão estar um pouco menos desesperados com o fato de serem humilhados na Ucrânia. Há a possibilidade deles deixarem a OTAN um pouco mais de lado, embora o Trump, se for eleito, todo dia ele vai falar, tem que pôr 2%, 3%, 4% do PIB. Vai ter aquela palhaçada todo dia. Mas vão se concentrar na China e você pode ter certeza, no primeiro mês da administração Trump, em janeiro do ano que vem, vai ter um pacotaço anti-China, como teve no Trump 1, Trump 1.0, onde demorou um pouco, mas a primeira grande política dele anti-China foi um pacotaço de sanções. Os chineses olharam aquilo lá, tudo, vai mudar o nosso modus operandi? Não. Sabe o que eles fizeram? É sensacional. Ok,
nós temos um programa que chama Made in China 2025, feito na China 2025, onde eles iam ficar, lá plano quinquenal, né? Espetacular. Em 2025 nós vamos ser o top no mundo inteiro em pelo menos 8 das 10 principais disciplinas tecnológicas. Quando os americanos viram isso e os caras assessorando o Trump viram aquilo, falaram, sanções. Eles pararam de utilizar a terminologia e continuaram fazendo exatamente a mesma coisa. Vai chegar o ano que vem, eles vão estar já, pelo menos 6, 7 das 10, eles vão estar em primeiro lugar. Por que a gente já sabe disso? Porque os caras jogaram a Janet Yellen, naquela viagem absolutamente estúpida dela de algumas semanas atrás. Ela chega em Beijing, olha, vocês estão com overcapacity, superprodução. Dá para vocês produzirem um pouco menos? Isso foi o X da questão da Janet Yellen, da visita da Janet Yellen. É alucinante, porque eles sabem que eles não podem competir. Em termos de capitalismo tradicional, não tem como competir. E os chineses sabem usar o capitalismo tradicional porque eles sabem usar o capitalismo produtivo para o benefício próprio e para o benefício de exportar mais. O Pepe, mas aí parece, só desdobrando aqui, né, que essa nuance, ela é quase que de caráter estrutural mesmo, porque o Biden, ele comprou essa guerra na Ucrânia como... Desculpa, posso te interromper claro. um minuto? O combo Biden. Aquele cara não consegue ler um teleprompter, como vocês todos sabem. Exatamente, Desculpa. o combo, perfeito, um adendo perfeito. O combo Biden comprou essa coisa como uma guerra de cowboy contra a Rússia, não é isso? Então ele tem que, para eles, perder essa guerra na Ucrânia é uma derrota moral. Mais do que isso, que eles não podem admitir. Não. E ao mesmo tempo, o que o campo de batalha nos mostra é que eles não podem vencer, porque para a Rússia é uma guerra vital. Então, o Putin, ele não vai aceitar, e ele tem capacidades militares para isso, perder uma guerra na sua fronteira, porque desde o princípio ela é determinada com a guerra vital. Sim. E o Biden, ele vai sair humilhado de lá se ele admitir essa derrota, porque não é uma derrota contra um grupo terrorista, contra uma organização transnacional, coisa do tipo. É uma derrota contra o grande inimigo norte-americano da segunda metade do século XX, contra o que ele demonizou, contra, enfim, a Rússia de Putin. Ao mesmo tempo, ao dividir essas forças, ou seja, manter a guerra contra a China, que o Trump declarou, guerra comercial, e que ele escala a ponto de ser uma guerra também moral, bem ao estilo dos democratas, não é isso? Não é só uma guerra comercial, tem a questão dos direitos humanos, toda aquela coisa democrática. Genocídio no Xinjiang. Genocídio no Xinjiang, exatamente. Então, eles escalam nesse sentido. Mas eles ficam dividindo ali com a Rússia. Então eles estão aqui, eles têm que encarar a China e eles têm que encarar a Rússia. Na Rússia eles perdem no campo de batalha. Na China eles perdem no campo da economia. E o Trump, ele já dá indícios, embora obviamente o Deep State não, mas de que ele vai recuar na Rússia. Ele tem uma relação com Putin, ele tiraria lá o exército em 24 horas, pararia o financiamento, tudo isso. Digamos, são sinais de nuvens diferentes, e colocaria todas as forças contra a China. Então, quer dizer, são mudanças que tem que ser levadas em... Por que eu estou insistindo nisso aqui, Pepe? Porque às vezes, principalmente no campo da esquerda, tem-se a impressão que os Estados Unidos é uma coisa só e não tem nuances. Mas quando se mergulha naquele pântano, nós vemos que isso é importante. Muito pelo contrário. Isso eu aprendi morando em Washington e falando com todos esses caras. Eu fui em quase todos os think tanks, que eu queria ouvir na minha frente os caras falarem essas coisas, não só ler os reports. Eu fui muito ao Senado, eu fui muito à Câmara, eu falei com vários independentes, não tem muitos independentes. Eu fui ver todo mundo que falava no National Press Club, que tinha alguma importância, inclusive os israelenses. Eu lembro de uma entrevista com a Tzipi Livni, que foi no National Press Club, ela se recusava a responder as nossas perguntas. E chegou uma hora, um dos nossos colegas falou: escuta, por que você vem aqui? A gente vem aqui para te fazer pergunta. Se você não quer responder, vai embora. E ela foi. Ela abandonou o palco e foi embora. Ou seja, isso mas é legal você ver esses atores na sua frente
e cai a máscara. Perfeito. Todos esses. Mas, voltando à sua constatação, que é muito boa, tem um ponto que você falou que particularmente chamou a atenção. Tem gradações, tem nuances, mas a psicose excepcionalista é comum a Perfeito. todos. E isso é uma psicose do establishment inteiro. E o establishment, ele não está no Congresso, no Senado. Eles são mensageiros pagos de quinta, como Biden. Biden é um mensageiro vagabundo de alguns interesses bem explícitos. E ele já era russófobo quando ele estava no Senado. Ele já era russófobo nos anos 90, muito antes do Obama chegar ao poder. Teve um pesquisador que desencavou um vídeo dele na época do Brzezinski, de 97, falando o que ele fala hoje. Ou seja, ele mantém a consistência, né? Vem a grana de corrupção que chove na conta dele, ele tem que manter a coerência, né? Ou seja, nada disso espanta. As gradações é mais complicado, porque como ele agora alguns dos subteóricos, ou seja, os caras têm um mínimo QI, estão percebendo que não é uma derrota só dos Estados Unidos, é uma derrota da OTAN como um todo. Se eles perdem, eu fiz uma formulação baseada na minha primeira viagem ao Donbass esse ano. No meio da noite, eu estou lá no countryside do Donbass e falei, nossa, acho que eu achei a fórmula. A ordem internacional baseada em regras veio ao rico solo negro de Novorossia para morrer. Eu falei, bom, se eu pudesse resumir tudo isso que está acontecendo em uma frase, eu usaria essa. Eles sabem que se eles perdem essa guerra em Novorossia, terras russas, historicamente, a OTAN inteira desaba, não é só o poder do Império, mas a OTAN inteira desaba, a aliança desaba, já tem rachas pesados dentro dela. E, por extensão, a própria União Europeia desaba também, porque a União Europeia basicamente é um braço político da OTAN. Perfeito. Porque é assim que funciona a Europa. Bruxelas é NATO, União Europeia, Comissão. A maior parte do mundo não sabe que funciona assim. Ainda não respondi a sua pergunta. Não, claro que você respondeu, claro que você respondeu. Quem tem ouvidos que ouça, não é isso? Até a estratégia de segurança nacional americana diz claramente que a OTAN ela é a cabeça de ponte dos Estados Unidos na Europa. Né? Exatamente. Eles deixam isso bem claro, deixam isso bem evidente. Tá contigo, Valdir. Já vamos Vai lá. Eu queria, então, aproveitando esse tema, né, aproveitando que a gente está passando por uma verdadeira guerra proxy no território da Ucrânia entre justamente as forças da OTAN e a Rússia, tanto é que é um fato muito curioso que a guerra acontece na Europa e o principal financiador é justamente os Estados Unidos da América, o que é incrível, mais de 70% de toda a ajuda militar e financeira fornecida a Kiev vem dos Estados Unidos. E a guerra está acontecendo na Europa, bem curioso. O Putin, em junho de 2023, ele reuniu a liderança africana que foi participar do Fórum Econômico de São Petersburgo, que é um dos maiores fóruns dessa natureza que ocorre na Eurásia, e ele revelou para essas lideranças que a delegação russa e a delegação ucraniana, nos primeiros meses de conflito, estavam próximas de chegar justamente a um acordo. Estava né? 90%. Fantástico. 90%. Em Istambul. Eu estava lá. A gente estava lá e a gente sabia, olha, eles vão fechar amanhã. Estava quase fechado. Entrou Boris Johnson e entrou o Departamento de Estado, Blinken e os outros. Entrou todo mundo falando, não, vocês não vão assinar nada. Não pode. Imagina o Churchill olhando pro Boris Johnson. Acabou. Acabou. O conflito, então, era para ter durado menos de 2 meses. Sim. Então você teve a famigerada, infame visita do Boris Johnson a Kiev, fez todas as promessas que podia fazer para o Zelensky. Zelensky acreditou nessas promessas, ou parece que acreditou, foi alçado a uma posição de herói do Ocidente e está aí
agindo como tal até os dias atuais, ou tentando agir como tal, né? Porque ele é um ator, então ele pode muito bem desempenhar esse papel. A questão é, a guerra continua justamente porque houve esse encorajamento de atores externos para que a Ucrânia não assinasse essas negociações ou acordo com a Rússia. E qual vai ser o momento, então, que o Ocidente, que propiciou, né, essa continuação do conflito, vai parar e dizer, bem, agora não dá mais, e vai fazer, enfim, seja quem estiver ali na liderança da Ucrânia, voltar a se sentar à negociação com os russos? Porque é o Ocidente quem decide, não é a Ucrânia quem decide mais. Não, a Ucrânia não decide, aliás, a Ucrânia não decide nada, nunca decidiu nada, na verdade. Essa Blitzkrieg que aconteceria em fevereiro de 2022 são ordens americanas e implementação da OTAN. Treinamento das forças ucranianas pela OTAN, retaguarda da OTAN e os generais que estavam em Kiev já há algum tempo. E mais ainda depois, vocês lembram da famosa contraofensiva? Que foi um desastre absoluto. Alardeada no verão passado. Pois é, o Zaluzny era contra a contraofensiva. Ele falou, militarmente a gente vai tomar uma cacetada. Foi exatamente o que aconteceu. Mas o SBU, Inteligência Externa, e o GUR deles, Inteligência Militar, falam, não, tem que ser isso. Por quê? Porque são os caras da CIA e do MI6. Ou seja, essa ofensiva, entre aspas, foi saiu da cabeça, basicamente, da OTAN e desses altos assessores com trânsito infinito em Kiev, de serviços de inteligência. O Zaluzny é um cara, como general, ele era muito bom, ele estudou com Gerasimov, ele respeitava os russos, ele estudava as mesmas técnicas de guerra, as mesmas escolas, né? Ele falou, não vai dar certo, aí não deu outra. Ele fez o melhor dele dentro das circunstâncias. Bom, uma das razões porque depois ele foi escorraçado, porque não serve mais. E o MI6 falou, não, esse cara não dá, tem que ser um dos nossos. Aí botaram esse vagabundo Sirski, que por sinal é praticamente russo, na verdade, que é conhecido como general da derrota. Tudo que ele entra, perde. É o cara que está comandando o exército ucraniano hoje. É o Midas ao contrário. Isso, ele é o Midas às avessas. Ele é o Midas ao contrário. Mas o quê? Imposição, mais uma vez, da inteligência MI6, CIA. Mas tinha uma outra coisa que é... exatamente, o que pode acontecer não é um cessar-fogo, porque os russos não vão cair nessa esparrela de novo. E quando você vê a mudança do discurso, desde o grande urso lá em cima até o Lavrov, que é extremamente ponderado, e o Nebenzia, o representante deles na ONU, que é extremamente ponderado, eles estão dizendo basicamente, no último mês, especialmente depois do atentado terrorista em Crocus, Nebenzia falou isso na ONU literalmente. A única coisa que vai ter para discutir é a modalidade de rendição. E isso pegando o que o Lavrov já tinha começado a dizer, que é o seguinte, esta guerra vai ser definida no campo de batalha. Ponto. Não tem mais o que discutir. Não tem cessar nada. Cessar fogo. Então é isso. Eles quando diga o Conselho de Segurança Nacional, Putin e o Conselho de Segurança Nacional, isso está extremamente claro. E tem agora, digamos, como uma espécie de alívio cômico, as intervenções do Medvedev no Twitter X, que algumas delas são de rolar de rir, basicamente. Ele agora destrói. Ele está unplugged, como você costuma dizer. Né? Eu chamo ele de Medvedev Unplugged. Porque desplugaram o cara e agora ele fala o que ele quer. E como ele é um dos membros do Conselho de Segurança, tem aval dos circunspectos, Patrushev, etc. Mas ele pode falar o que ele quer. Ele faz citações em latim, ele fala, vocês vão confiscar? Vocês não sabem o que vem na sequência. É maravilhoso, porque... Maravilhoso no sentido de que precisava, acho que, um evento catalisador para o Conselho de Segurança como um todo ter uma visão que é discutida em Moscou,
em jantares, com business. Eu vi isso de businessman em Moscou. Escuta, é uma quase guerra. Os caras não vão lá e acabam esse negócio. Porque it's bad for business, basicamente. E a maior parte da população que fala, escuta, eles estão atacando Belgorod, eles estão atacando nossas refinarias, eles estão atacando navios da frota do Mar Negro. E aí, vocês não fazem nada? Depois do atentado terrorista em Crocus, agora é um consenso nacional. Ele tem 87% dos votos e ele tem a opinião pública inteira dizendo, escuta, vai lá, acaba esse negócio.